Tem mais coisa pra gente falar. E já que o chefe tá aqui, vamos falar do time dele, né? Do meu time. Ai, precisamos. Ontem à noite. Cadê? Cadê? Eu quero ver esse coisa que você me mandou aqui não tem os textos. Deixa eu ver se eu acho, cara. O texto de motivação aqui. Onde que eu vi isso, bicho? Pera aí. Foi acho que no Instagram do Sport TV. Tem uma matéria que vou te mandar aí. Beleza. Mas é que eu vi um tweet. Mandou? Mandei. Aqui. Vamos lá. Aqui tá ótimo pra gente poder conversar. Entrar aqui no GE. Neymar dos Santos enviou um texto motivacional à Fúria. Tenho costas grandes pra aguentar porrada. Vamos entender o que o Neymar enviou e por que isso é importante no contexto atual com relação ao que o jogador, a como ele tem agido, muita gente discordando, muita gente concordando. Tá uma guerra de narrativas, né? Mas eu acho que é interessante para a gente poder conversar sobre isso, Felipão. Manda aí. Neymar enviou uma mensagem motivacional para os jogadores da Fúria, equipe da qual é presidente na Kings League Brasil, antes da final da competição disputada no último domingo, mesmo dia em que o Santos perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Segundo integrantes da Fúria, Neymar mandou a mensagem em um grupo de WhatsApp do time às 11h30 de domingo, enquanto ia para o hotel onde o Santos estava hospedado em São Paulo para participar da pré-eleição para o Clássico. No texto, o camisa 10 escreveu que tem as costas grandes para aguentar qualquer porrada. Ele não assistiu a partida entre Santos e Corinthians na Neoquímica, mas esteve no Allianz para a final da Kings League, da qual a Fúria saiu campeã. Abre aspas para o Neymar aqui, ó. Não estou nem aí pro que vão falar de mim amanhã. Eu estarei com vocês hoje. Independente da situação, eu estou lá. Eu tenho as costas grandes para aguentar qualquer porrada. E essa vai valer a pena pra caralho, porque eu quero ver vocês campeões. Escreveu Neymar, segundo o texto lido por Igor Cavalari, o Igão, no Podpah, nessa terça-feira. Esse texto podia ser. Essa motivação podia ter sido no vestiário contra o Corinthians, né? Né? Na Foi pra mensagem, Fúria. na mensagem o craque santista disse que estava indo para o hotel do Santos para passar aos companheiros a vontade de estar em campo. Ele não joga desde o dia 16 de abril devido a uma nova lesão na coxa esquerda e deve estar à disposição novamente para a partida contra o CRB pela Copa do Brasil hoje. No Brasileirão, o Santos é o vice-lanterna com apenas 5 pontos conquistados em 27. Estou chegando aqui no hotel do Santos para transmitir para os caras a vontade que eu gostaria de estar em campo, de estar sem lesão nenhuma, leve e solto para fazer o que eu mais amo na vida, que é jogar futebol. Vocês estão sãos, inteiros. Meu irmão se entrega pra caralho. Hoje é dia de fazer história, de botar o nome de vocês na história. Os primeiros que venceram a Kings League no Brasil. E eu vou falar, que tesão que eu estou de jogar hoje, ainda mais em um clássico. Galera, vocês são os escolhidos para estar nesse momento. Felipão, o que eu tenho a dizer sobre isso? Acho que a gente já falou bastante sobre essa questão do Neymar e tal. Tem gente que tem uma série de opiniões diferentes. Eu vejo de fato que quem é santista é mais condescendente no geral. Eu não faço parte disso. Eu não gostei da postura do Neymar, independentemente de ser santista. Mas eu respeito a opinião de todo mundo. Agora, o que a gente tem que falar aqui, e eu quero destacar, é sobre isso aqui, ó. Eu não estou nem aí para o que vão falar de mim amanhã. Isso aqui mostra muito, para mim, nada muito novo, porque já é da personalidade do Neymar. Ele sempre fez o que ele gostaria de fazer, independentemente do que os outros iriam achar. Essa é a característica dele como pessoa. Mas também, a gente lê isso, né, da boca dele, assim, isso veio, ele que escreveu, denota pra mim muito mais do que só, tipo, vou apanhar pra caramba, mas me parece, sinceramente, quando ele fala isso, ele atinge também a torcida do Santos.
Porque ele está na Kings League depois de um clássico. O que muda na vida do palmeirense depois da derrota num clássico? O que muda na vida de um flamenguista? O que muda na vida de um corintiano? Nada. Então, pra mim, quando ele fala isso, eu não estou nem aí para o que vão falar de mim amanhã. A minha interpretação e vocês têm todo o direito de discordar, eu não tô nem aí pro que o torcedor do Santos vai pensar. Se a gente perdeu, se a gente ganhou, eu vou estar com vocês aqui, porque o importante pra mim hoje é ganhar a Kings League. E o resto que se foda, eu tenho as costas largas pra aguentar qualquer porrada. E essa porra e vai valer a pena pra caralho, porque vocês são campeões. Então assim, cara, a gente já fez até um vídeo aqui, o Neymar não tá nem aí pro Santos e tudo mais. Mas eu acho que essa é a pá de cal um pouco. Não é que ele não tá. Quando a gente fala que ele não tá nem aí pro Santos, não é que ele não tá fazendo o tratamento como deveria, não é que ele não tá se cuidando como deveria agora. Engraçado que agora, né? Porque não fez isso antes, mas. Não é que ele não tá triste de não querer jogar. Não é que o cara gosta de estar machucado. Não é nada disso. Mas qual que é o recado? Qual que é a imagem que ele passa? O que ele transmite? Como ele comunica para a única torcida que ainda o abraça, dizer que não tá nem aí pro que vão falar dele amanhã. Dizer que o importante para ele não é o resultado do jogo, no maior clássico pro Santista, que para o Santista, em sua maioria, o Corinthians é o maior rival. Mas sim a vitória do time dele numa competição que você pode avaliar como você quiser, chamada Kings League Brasil. Que é um rock goal com um influenciador. Não fala isso do Rock Go, pô. Não, rock goal é muito maior, é verdade. Muito, nem se compara. Então, assim, cara, sinceramente, esse tipo de coisa mostra que o Santos hoje é refém financeiramente, esportivamente e afetivamente de um cara que não tá nem aí pro que o torcedor do Santos pensa e fala isso abertamente. E fala isso abertamente. Tranquilamente, não tá nem aí. Pra mim, assim, essa é a morte. Isso pra mim, é tudo que eu não gostaria que o Santos tivesse se tornado, sabe? Eu sempre imaginei o Neymar voltando um dia, sempre desejei que o Neymar voltasse um dia, mas em condições, em um clube profissional, que ele chegasse e ele cumprisse, ele tivesse o direito de ganhar quanto que ele acha que vale, que ele tem que ganhar, etc. Mas a situação não é essa, né? O que a gente viu é um clube que abaixou as calças para ele. Mas você imaginava que a chegada dele poderia trazer isso pro Santos, né? Uma profissionalização, bons jogadores, atrairia novos parceiros, etc. E, cara, sinceramente, por mais que eu veja aí na mídia muita gente falando, não, mas a vinda do Neymar foi importante, melhorou financeiramente o Santos. Mesmo? Melhorou Não, a ponto de mudar o preço do dólar? piorou, Felipe. Porque o que acontece? Como o Santos tem esse. O detalhe todo é esse mínimo garantido do contrato, né? Porque se fosse o Neymar vai ganhar 4 milhões. Beleza, o Neymar vale. Se o Memphis vale 3, ele vai ganhar 4 só de salário. Não tem Tá no problema. jogo. E aí tudo que ele gerar a mais, ele ganha 75 e o Santos 25. Porra, está gerando a mais. Desse a mais, o Santos ainda tem 25. 75 é pro Neymar? Ele que tá trazendo, é justo. Todo problema acontece quando você coloca um mínimo garantido de 85 milhões de reais que tem que ser pagos até dia 30 de julho. Que o Santos não conseguiu arrecadar ainda. E o Santos vai fazer das tripas coração para conseguir arrecadar. Tem ainda coisas a comercializar, tem ainda bônus para receber de Umbro, tem ainda tá negociando aí um documentário num grande streaming da volta do Neymar, que vai valer alguns milhões de reais para os cofres do clube esse documentário. O Neymar, desde que ele voltou, ele está sendo filmado por essa equipe que tá vendendo para esse grande streaming esse doc. Tem coisas ainda que vão vir que o Santos acredita que vai tapar esse buraco dos 105 milhões, considerando o salário mais imagem. Mas ainda não é certo que o Santos vai conseguir esse dinheiro, e se não conseguir tem que pagar à vista dinheiro do próprio bolso, num clube que está hoje falido, que está devendo o Joaquim, o Cuiabá está devendo o Arouca,
João Basso, está devendo o Lille, Jean Lucas, que já foi vendido. O próprio Joaquim já foi vendido para o México, o Santos não pagou o Cuiabá. O Santos está devendo o Caixinha, 15 milhões de reais. O Santos está devendo Deus e o mundo. O Santos tem mais uma grande dívida. Além, não sabe se vai conseguir pagar. Porque assim, além de tudo, o Neymar não... como tem esse mínimo garantido, o que traz de receita, o que ele trouxe de receita a mais, tem que ir para ele e não foi o suficiente. O Santos vai ter que bancar ainda. Uhum. Então, assim, nesse momento, o contrato dele é negativo para o Santos, porque ele não deu retorno, ele não traz prejuízo, porque ele não trouxe até aqui, e isso pode começar a ser mudado a partir de hoje, mas até aqui ele não trouxe resultado esportivo, e tudo que ele trouxe de mídia e dinheiro, de receita a mais para o clube, não é o suficiente para pagar o mínimo que ele e o pai estabeleceram no contrato. Cara, era mais fácil, juro para você, que o Neymar tivesse 90% dos direitos das receitas que ele chegasse, que ele negociasse no Santos, mas que não tivesse mínimo garantido. Se ele tivesse 90%, não precisava ser 75%, ele podia ter até mais. Se não tivesse esse mínimo garantido, tava tudo certo. Porque aí você só paga o que o cara gera. É o que o Ronaldo fez no Corinthians. O Ronaldo chegou, ó. Aí sim dá pra você usar o argumento de que o Neymar se paga. Que eu vi muita gente falando, não, mas o Neymar se paga. Parem com isso. O Neymar se... Tô vendo que o Neymar se não paga. Tá se Olha pagando. Os moldes. Olha os moldes que foram amarrados esse contrato. O cara tem 85 milha ali pra ele receber, independente se vai bater ou não. Então. E aí é aquela seguinte questão, né, cara? Todo mundo perde, menos o pai do Neymar. Sim. É um negociador nato. E colocou a bala no peito do Santos. E o Santos teve que abraçar. Então hoje, cara, aí ao mesmo tempo é um time que não ganha de ninguém, que a única esperança que ganha é o Neymar. Então o torcedor tem a esperança justamente esse cara que tá dizendo que não tá nem aí pro que vão falar dele amanhã, inclusive torcedores do Santos, tem que ter esperança nesse cara. Sacou? Então assim, Felipe, o Santista tá muito machucado. Porque a esperança dele é um cara que hoje, o contrato desse cara tá fudendo o clube. E aí eu falo assim, uma coisa que eu ainda não entendo, sinceramente, eu não entendo, é como é que eu posso explicar? O deslocamento, mas... tem uma palavra melhor que eu posso dizer, assim. Sobre o quê? O quanto os torcedores não entendem o quão as finanças são importantes. Por que o Santos está vivendo isso que está vivendo? Dinheiro. E eu não tô falando quantidade absoluta de dinheiro, tá? Porque o Santos foi o 6º clube que mais investiu na última janela. Mas o Palmeiras desde 2015, quando o Palmeiras começou a reformulação lá, quando entra a Crefisa e tudo mais, quantas janelas que o Palmeiras passou contratando sempre muitos jogadores para transformar o Palmeiras no que o Palmeiras se transformou hoje. Quanto que o Palmeiras, de 2015 para cá, investiu em infraestrutura, no CT, investiu na base, colheu frutos com isso. No fim do dia é sobre administração, sobre dinheiro. Hoje o Santos enfrenta dificuldades para pagar esses transfer bans, enfrenta dificuldades para pagar o próprio Neymar dentro dessas condições malucas que colocou, por falta de dinheiro. Então, quando um jogador, um ídolo, ele dentro dessa situação de um clube sem dinheiro é colocado dessa forma, de joelhos, para com ele, para com o pai dele, ele está ajudando a prejudicar o futuro desse clube. Por quê? Porque ainda que o Neymar decida a Copa do Brasil, e aí no final das contas, quando o Neymar foi embora, a gente vai fazer a conta. O que ele ganhou, o que ele não ganhou, valeu a pena, trouxe isso, trouxe aquilo, tem um monte de coisa intangível, as criancinhas, o orgulho do torcedor, o etc. E a gente só vai conseguir fazer esse pacote quando o contrato acabar. Mas vai acabar. O Neymar ali um dia vai parar de jogar, ou um dia ele vai embora. E o Santos vai continuar. E a dúvida que eu tenho ou quase certeza, o Santos vai estar pior ou melhor financeiramente depois do Neymar? E tudo me leva a crer hoje que financeiramente o Santos vai sair pior do que entrou nessa negociação. E todo mundo imaginou que sairia melhor, Que sairia melhor.
É aquilo que eu falei. Não, o Neymar voltando, os jogadores vão querer jogar com ele. Que de fato aconteceu. A gente vê aí o Rolaser, que dizem nos bastidores que o fato do Neymar estar no time Neymar ligou pra ele. Foi um chamariz pro cara. Neymar ligou pra ele. Quero jogar com o cara, quero o Zé Rafael, outros jogadores, etc. E outro, o Santos encareceu o elenco, é bom lembrar. Não é só o Neymar que fica como uma questão financeira pendente aí pro Santos se enforcar e tentar se resolver. O Santos tem um elenco caro tirando o Neymar também. Não é? Tem um elenco caro. Tem um elenco, assim, robusto, que muita gente no começo do campeonato, inclusive o senhor, tinha uma expectativa muito maior do que o Santos está entregando. E eu não acho até hoje eu não acho que seja um elenco para estar na posição que tá. Não acho. Você olha o Mirassol, o elenco do Mirassol. No papel, o Santos tem um time ok até. Não era pra estar na zona de rebaixamento. Não era. E é uma loucura dizer que era, assim. Então, só que é isso, assim. E até nesse sentido, me parece que o Neymar não é positivo, sabe? Porque eu tenho a sensação de quando o Neymar não está, quando ele se machuca, não tem nenhum jogador que assume responsabilidade. Tipo, cara, a responsabilidade é do cara. O cara não tá jogando, eu tô aqui. Nem o Rolaser é esse cara, né? Não, o Rolaser é um ótimo jogador, mas ele é um jogador nitidamente coadjuvante. Coadjuvante. Que ele é um cara que ele vai dar assistência, ele é um cara que ele vai jogar bem todo jogo, que ele vai ser parte do time, sim, mas não vai ser o cara que vai colocar o time debaixo do braço e vai falar, deixa comigo. Não é esse cara. Se colocasse ele no Palmeiras, hoje ele jogaria. Jogar pra Flamengo. caralho. Pra caralho. Jogar pra caralho, porque ia ter cara bom do lado dele. Exatamente. E é possível até que decidisse, que se destacasse, sim, tecnicamente. Sim. Mas no Santos, ele não vai levar um time meia bomba para um outro patamar. Então, até essa questão de o Neymar ser o cara, etc., eu acho que até isso tem atrapalhado quando ele não está. Porque os jogadores, eles... a responsabilidade é do Neymar, velho. Eu tô aqui, eu não ganho 21 milhões, tá ligado? Então, é simples, cara. Assim, eu acho que o negócio tá todo ele sendo muito mal gerido, o contrato foi muito mal feito. Tô muito preocupado com como vai ser feito o novo contrato, porque deve ter um novo contrato. Ontem saiu uma matéria do Diário Sport da Catalunha dizendo que o Barcelona pensou sim em repatriar o Neymar, mas desistiu diante desse primeiro semestre do Neymar. Era algo que estava assim na cabeça do Neymar. O próprio Ademir Quintino, no começo do ano, revelou essa informação, que o contrato foi feito em 6 meses aqui, 5 meses, porque o Neymar queria provar para o Barcelona que tinha condições de voltar, e provou que não tem, essa é a verdade. Provou que não tem. Ele deve continuar e, assim, futebol tudo pode mudar. O Neymar pode começar a decidir, as coisas podem começar a virar, o Santos de repente pode encaixar um time, avança na Copa do Brasil e vai que ganha uma Copa do Brasil epicamente. Acho difícil. Mas... Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil. Eu acho que o Santos será eliminado hoje. Mas... torcerei para que não, obviamente. Mas... no futebol dá pra ter esse tipo de reviravolta, mas o meu ponto é, independente da reviravolta esportiva, o Santos financeiramente, que é o que mais importa, me parece que vai sair pior do pós-Neymar do que entrou. E já entrou no Neymar mal financeiramente. Então hoje a gente tá com um jogador que, por mais que seja ídolo da torcida, ídolo do clube, ele está prejudicando o Santos em o que é mais importante para o clube hoje, que é a parte financeira. A não ser também que o acordo mude. Os caras falam, olha, abre mão desse mínimo garantido, vamos colocar aqui, em vez de 75, você ganha 90, mas de tudo que fechar. Você não é bonzão? Você não é o cara das receitas? Então traz receita e você vai ganhar seu salário. Essa seria a negociação que eu faria. Ou então compra o clube, cara. Aí é loucura. Compra o clube. Aí é loucura. Vender pro clube pro Neymar, cara, aí é loucura. Desculpa. Ué. Se ele é o pica da grana, o pai dele é o pica das negociações, ou traz um investidor foda pra comprar o Santos. Aí tudo bem. Intermediar esse caminho. Aí tudo bem. Faz esse meio campo, mas... Enfim, a frase que mais me chama atenção e que me pega muito é essa. Não estou nem aí para o que vão falar de mim. É isso, cara. O Neymar, ele... Qual que era a prioridade dele no domingo? Não era o Santos. Não era. O Santos. E outra, ele é um cara que, assim... Ele é o brasileiro mais famoso do mundo, é uma das personalidades mais famosas do mundo.
uma das mais seguidas. E ele é um cara que age como uma subcelebridade, velho. O staff dele não tem o mínimo de cuidado com a imagem do cara, com o entorno, com a preservação, sabe? Mas eu me pergunto, Felipe, até que ponto o staff consegue controlar também? Porque assim, nessa tá muito claro que era uma coisa dele. E ele, assim, ele falou, vou fazer e foda-se, até o que o meu staff disser, sacou? Vou lá no campeonato dos meus amigos e quero foda-se. Foda-se. Porque eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Ele fala isso, cara. Eu vi um comentário dele, assim, no Instagram. Não sei se chegou a ver. Uma notícia comentando. Neymar tomou café com o elenco do Santos no domingo. Aí ele comentou embaixo. Ninguém fala disso daí. Tipo, caralho, para tudo, hein? O Neymar tomou café com o elenco do Santos no domingo, no dia do clássico, e depois ele foi pro joguinho com os amigos dele, da Kings League. É tipo isso, assim, ele acha que ele tá certo ainda. É meio que uma falta de senso de realidade, assim. Tipo, mano, eu vou lá na Kings League, foda-se. O que vão falar de mim? Dane-se, eu vou lá ver o joguinho dos meus amigos, da Fúria. E o Santos perdeu, paciência. Tô machucado. Assim, uma falta de realidade, uma falta de senso. E eu acho que ele não consegue enxergar. É meio sério, assim. Ele não consegue enxergar o fato de tipo, cara, como assim, velho? Você vai na Kings League e o Santos acabou de perder pro Corinthians. Sabe, uma coisa não combina com a outra. Por que você vai fazer isso? E assim, cara, nem assim, a gente já falou bastante sobre Kings League, o Neymar ir não ir, também já passou. Mas o meu ponto, volta a dizer, cara. Por que o Santista tá triste? Por que o Santista não consegue ganhar nada há muitos anos? Por que inclusive as perspectivas são muito baixas? Porque financeiramente, competir com os outros está muito distante. E o Santos precisa criar caminhos para poder voltar a competir financeiramente igual aos outros. Dá para você gastar melhor o seu dinheiro. O Fortaleza é uma prova pelos campeonatos que esse ano não tá bem, mas pelos campeonatos que já fez com muito menos dinheiro. O Fortaleza ano passado na Série A, a folha salarial era inferior à do Santos na Série B. Isso aí já explica muita coisa. Mas quando você tem poderio financeiro, você consegue se colocar ano após ano numa disputa ou outra. Pode ser que você não se torne o Palmeiras, o Flamengo todo ano brigando, mas você vai invariavelmente, sabe, incomodar. O Santos deixou de incomodar porque o Santos foi destruído financeiramente. E a única coisa. E aí, assim, quando você vê os moldes da contratação do Neymar, você vê que foi mais um passo para a destruição financeira. Então, e o torcedor não tá nem aí, tipo, não, isso não é bomba, isso aí foda-se, porque o torcedor tá preocupado, eu entendo, tá preocupado com a bola entrar na quarta e no domingo só. Mas a bola não tá entrando na quarta e domingo só por conta de questões que acontecem há mais de 10 anos no Santos envolvendo o ponto de vista financeiro. Se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, sabe? E não diz respeito só ao Neymar. Esse próprio... essa gestão mesmo, comprar o Tassiano, um jogador de mais de 30 anos, por 4,5 milhões de euros e pagar 800 mil de salário pro cara num contrato de 3 anos. Quanto que isso vai custar? Pagar 1,5 milhão, quase 1,4 milhão pau pro Tiquinho Soares, que vai ser reserva hoje, num contrato de 3 anos, mais 3 milhões de euros na contratação junto ao Botafogo. Quanto que isso onera o clube? Né? Não é só o Neymar, tem uma série de outras questões aqui. Mas o Neymar deveria ser o cara que tipo, chegasse pra... Por que muita gente se emocionou? Muita gente ali não amava o Neymar, mas assim, a volta do Neymar representava o resgate de um clube. Podemos morto. Sonhar, né? Podemos sonhar de novo, e aí, assim, não só não conseguiu até agora reconectar o clube com a sua torcida e nem fazer nenhuma gracinha esportiva, como também mostrou, a partir da revelação do contrato, que tá colocando o clube ainda mais no buraco. Essa é a minha única questão. Então, vamos esperar. Tomara que o novo contrato seja menos nocivo, seja bom para as duas partes e que dentro do campo as coisas possam se reverter, para que o Neymar possa
voltar a se reconectar com o torcedor do Santos e voltar a jogar com a seleção, poder jogar o que ele sabe jogar, é o que eu torço, cara. Não tenho nada contra. Pelo contrário, até porque ele jogando bem, ele arrebentando, é bom pro meu time. Então as pessoas têm que entender isso também. A gente falou dos Santistas. O Xandão, nosso membro aqui do Turismo Turco, comentou: o time falido, amargando na zona de rebaixamento, e tem torcedor feliz com o vestiário que o Neymar restaurou aí. E tem torcedor aqui na live elogiando: vocês estão criticando o Neymar, ele reformou a estrutura do Santos. Pelo amor de Deus, cara. Outros falando que a gente critica o Neymar por questão política. Alguém falou de questão política aqui? A gente tá falando de fatos. De como foi o contrato. E se for criticar jogador por questão política, a gente vai criticar todos, porque 99% hoje correspondem a uma visão ideológica que não é a nossa, assim. Não é só benefício do Neymar. Quase todos pensam igual ao Neymar. Vou ficar analisando o jogador se for o cara é bolsonarista. Não, se for só isso, não dá pra falar bem de jogador nenhum. Porque fala aí os jogadores. Eu acabei de criticar o Tiquinho aqui. O Tiquinho é um dos poucos jogadores de esquerda que eu conheço. O Tiquinho volta no Lula. E eu acabei de detonar falando que ele ganha 1.400.000 e não tá jogando porra nenhuma. Tá jogando porra nenhuma. Assim... Você tem que analisar o cara dentro de campo. É lógico. Quem ele vota, quem ele não vota. Mas isso isso é falta de argumento, a pessoa não tem o que dizer e acaba... Enfim. Mas é isso, Felipe. Vamos encerrar esse assunto por hoje. E vamos ver. Hoje vai ter pós-jogo lá no meu canal. Vamos ver como é que vai ser esse Santos e CRB. Lá CRB e Santos em Alagoas. Com possivelmente 30 minutos de Neymar.